Tecido cartilaginoso. É uma forma especializada de tecido conectivo. Que está composto por células e componentes extracelulares. Então, tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, nem terminações nervosas. No caso dele, as células se nutrem por difusão. Não tem vasos sanguíneos e terminações nervosas. As células se nutrem por difusão. No caso das células. Células mesenquimáticas. Condroblasto e condrocitos. Bom, as células mesenquimáticas é a partir da hora que está se desenvolvendo cartílagos no período embrionário. Já no caso dos condroblastos, são condrocitos imaturos. Lembra da palavra blasto? Blasto significa jovem. Já no caso dos condrocitos, são as verdadeiras células do tecido cartilaginoso. Elas que produzem os componentes do cartílago. No caso, elas produzem o colágeno, proteoglucano. Também sintetizam glucoproteínas multiadesivas, no caso da ancorina. Ancorina C2. Então, os condrocitos produzem o colágeno, o proteoglucano, também sintetizam a glicoproteína multiadesiva da matriz extracelular do tecido cartilaginoso. Existem 3 tipos de cartílago: o cartílago hialino, o cartílago elástico e o cartílago fibroso. Mas antes eu vou voltar aqui no condrocitos e falar um pouco sobre a matriz. Então, os condrocitos, eles estão localizados em lagunas. Deixa eu encontrar uma imagem aqui para dar um exemplo. Aqui no caso, um condrocito se refere a localizado em lagunas, por isso aqui, como se fosse uma laguna mesmo. Em português seria lagoa.
também quando eu vi o termo grupo isógeno significa que tem 4 condrocitos. 4 condrocitos juntos. Deixa eu encontrar uma imagem. Aqui no caso, um exemplo. Não dá pra ver bem os 4 aqui, mas no caso seria 4 condrocitos juntos, quando eles estão sofrendo divisões mitóticas. Seja grupo exógeno, significa que são 4 condrocitos. Aqui no caso. Bom, no caso agora eu já falei sobre as células. No caso, lembre-se que o artigo está composto por células e componentes extracelulares. Agora eu vou falar sobre a matriz extracelular. Bom, a matriz extracelular composta por fibras e, além de fibras, uma substância fundamental. Ou seja, substância fundamental, que é a mesma coisa que matriz amorfa. Que por sua vez está composta por proteoglucanos, que compõem a matriz amorfa, além de água e outros íons, vários íons. No caso dos proteoglucanos, os principais glicosaminoglicanos deles são o condroitinsulfato e o aparansulfato. No caso dos proteoglicanos, os principais glicosaminoglicanos são o condroitinsulfato e a aparansulfato. Você deve estar vendo isso em biologia já, mas só para relembrar. Glicosaminoglicanos são polissacáridos, ou seja, são tipos de carboidrato, hidrato de carbono. Eles são polímeros de sacáridos e se classificam de acordo com o seu disacárido, que pode ser ácido hialurônico, condroitinsulfato, dermatansulfato, aparansulfato e heparina. Ou seja, esses são os tipos de glicosaminoglicanos. Já no caso dos proteoglucanos, são só proteínas unidas a glicosaminoglicanos associadas a ele. Glicosaminoglicanos são tipos de hidrato de carbono e proteoglucanos são proteínas unidas a glicosaminoglicanos. Já no caso aqui da substância fundamental, da matriz extracelular, no tecido cartilaginoso, os proteoglucanos que contém nela tem como os principais glicosaminoglicanos são o condroitinsulfato e o aparansulfato. Voltando aqui à matriz extracelular, que está composta por fibras, nas quais são fibras elásticas e fibras de colágeno, substância fundamental, ou matriz amorfa, que é a mesma coisa. Ela é um gel coloidal, a substância fundamental, que está rodeando as células, já está na matriz extracelular, está em volta do cartílago. É um gel coloidal similar ao citoplasma da célula, composto na maior parte por água, íons como sódio, por exemplo, e, sobretudo, proteoglucanos,
cujo, eu já havia mencionado, os principais glicosaminoglicanos são colesterol e aporansulfato. E no caso, a matriz contém cerca de 75% de água. 75% de água. E 40% de colágeno em peso seco. Bom, como eu já tinha mencionado, existem 3 tipos de cartílago, que é o cartílago hialino, o cartílago elástico e o cartílago fibroso. Vamos falar agora do cartílago hialino. O cartílago hialino tem um aspecto vidrioso. Azulado. Sim, tem um aspecto vidroso, azulado, exatamente. Então o cartílago hialino tem um aspecto vidrioso, azulado. É o tipo de cartílago mais abundante. Aspecto vidroso azulado é o tipo de cartílago mais abundante. Ubicação, onde eles se encontram. Onde que a gente podemos encontrar o cartílago hialino? Cartílagos costales. Parte do esqueleto nasal. Laringe, traqueia, brônquios e superfícies articulares. Bom, o cartílago hialino tem pericôndrio, já vou explicar o que é o pericôndrio. Só um minuto. Não só o cartílago hialino, todos os cartílagos, mas no caso o cartílago fibroso é o único cartílago que não tem pericôndrio. Já vou entrar nesse detalhe. Pericôndrio. Matriz extracelular, no caso que eu já mencionei agora há pouco. Fibra de colágeno. Bom, no cartílago hialino, a fibra de colágeno mais abundante é o colágeno tipo 2. Tipo 2. E também se encontra tipo 9 e 11. Tipo 9 e tipo 11. Mas o mais abundante é do tipo 2. Agora vamos falar do cartílago elástico.
O cartílago elástico, ele apresenta mais elasticidade, flexibilidade. E no caso contém fibras elásticas e também colágeno do tipo 2, mas predominantemente fibras elásticas. Apresenta mais elasticidade. Flexibilidade. Apresenta mais elasticidade e flexibilidade. Apresenta fibras elásticas e também fibras de colágeno do tipo 2. Ubicação. Localização, onde estão localizados? Na laringe. Cartílago da epiglotis. Cartílago corniculado. Cartílago cuneiforme. Cuneiforme. Também onde a gente vai encontrar mais pavilhão auricular. Pavilhão auricular. Paredes do conduto auditivo externo. E que mais? Trompa auditiva. Sim. E da trompa. Agora vamos falar do tecido, aliás, cartílago fibroso. Tecido cartilaginoso, em específico cartílago fibroso. Cartílago fibroso. No caso do cartílago fibroso, não tem pericôndrio. O pericôndrio é uma capa de tecido conectivo denso que rodeia o cartílago. Vou mostrar aqui na imagem. Só um minuto. Aqui no caso, isso que seria o pericôndrio. É uma capa de tecido conectivo denso que rodeia o cartílago. Essa imagem aqui é do cartílago hialino. Lembra aqui, ó, os condrocitos se encontram em lagunas. Lagunas são cavidades. São pequenas cavidades na qual se encontra o condrocito. Condrocitos sem lagunas. Aqui as fibras de colágeno. Muito colágeno. E aqui está o pericôndrio. Bom, a função do pericôndrio serve para ali madura alguns condrocitos são madurados ali. Também serve como um amortecedor de danos mecânicos. Também ali pode ocorrer um maior fluxo de sangue. Então, no caso do cartílago fibroso não tem pericôndrio. O cartílago elástico sim. E o hialino. Porém, no fibroso não. Aqui no caso, aqui a imagem do cartílago elástico. Muitas fibras elásticas. Lembra que as fibras elásticas se tingem com orseína. Aqui as lagunas. Parece grãos de café, é verdade? O tecido, o cartílago elástico.
Eu acho fácil identificar, além da cor, pelas fibras elásticas que tinge corceína, parece grão de café. A gente vê aqui as lagunas. Cartílago elástico aqui, mas aqui só está atingido com hematoxilina e eosina. Ó, o cartílago fibroso. Ó, prepara o cartílago fibroso, você vê a maior parte de colágeno. Muito colágeno. Poucas células você vê nele. Deixa eu ver se eu vejo mais aqui do livro. Aqui no caso é um cartílago elástico e um cartílago fibroso. Deixa eu ver um hialino. Já aqui um cartílago hialino. Fácil de reconhecer. Mas enfim, voltamos pro cartílago fibroso. O cartílago fibroso é uma transição. Faz uma forma de transição. Transiciona entre o tecido conectivo denso e o cartílago hialino. Entre o tecido conectivo denso e o cartílago hialino. Então, ele se compõe de uma combinação de fibras de colágeno agrupadas e células cartilaginosas, ubicada em lagunas, ou seja, localizada em laguna. É uma forma de transição entre o tecido conectivo denso e o cartílago hialino. Se compõe de uma combinação de fibras colágenas e células cartilaginosas. Ubicadas em lagunas, localizadas em lagunas e rodeada por uma matriz hialina. Matriz hialina, ou seja, o mesmo componente da matriz do cartílago hialino. Lembrando que essas células cartilaginosas estão em fileiras. Fileira, assim, em espanhol. Deixa eu ver se essa imagem Estão em fileiras. As células cartilaginosas estão em fileiras, separadas por haces de tecido conectivo denso. Hace seria feixes, no caso. Aprender a reconhecer os cartílagos. Bom, o cartílago hialino, como a gente pode estar vendo aqui, vários condrocitos em lagunas. Aqui, esse colágeno. Aqui, os condrocitos em lagunas. Pericôndrio. Condrocitos em lagunas. Pericôndrio. Condrocitos aqui, grupo exógeno, no caso são 4 condrocitos, quando eles estão se dividindo mitodicamente. Pericôndrio.
Cartílago hialino ainda. Cartílago hialino, ó, vários condrocitos, pericôndrio. Quando os condrocitos estão se madurando, eles ficam aqui, ó, no pericôndrio ainda. Quando eles se maduram, eles se aprofundam para dentro do cartílago. Cartílago elástico, bem fácil de reconhecer também, nessa tinção orceína. No caso aqui a gente pode ver as fibras elásticas. E eles parecem grãos de café, essas lagunas. Aqui as fibras elásticas, muito fácil de reconhecer. As fibras elásticas, ó, bem fácil de reconhecer, pericôndrio. Seja do cartílago elástico, sempre você vê por isso, as fibras elásticas, não tem erro. Ó, por mais que essa tinção seja meio confusa, muitos confundem com o cartílago hialino, a gente pode ver aqui pelas fibras, ó, não tem erro, as fibras elásticas. Ela tem menos tecido conectivo, mais fibras elásticas. Bom, já no cartílago fibroso, ela é bem denso mesmo, tecido conectivo denso, tem poucas células, muito poucas células, e elas estão localizadas em fileiras, lembra? Ó, estão em fileiras. Outra imagem. Que as células estão sempre em fileiras e é bem poucas células. A maior parte é colágeno mesmo. Tecido conectivo denso. Tipo de tecido conectivo denso. Aqui, a imagem esquemática também, ó, o cartílago hialino. Muitos condrocitos. Pericôndrio. Fibras elásticas, aqui a gente vê as fibras elásticas. No cartílago elástico, fácil de reconhecer pelas fibras elásticas. E no cartílago fibroso, bem mais poucas células. E no caso, eles estão em fileiras, os condrocitos. Bom, e a função? Como eu já tinha mencionado, o cartílago elástico tem função de flexibilidade. Já no caso do fibroso tem uma força de tensão maior e sósten também. Todos têm função de sósten. No caso do elástico, além de sósten, tem bastante flexibilidade. O fibroso tem uma força de tensão, além de sósten também. E o cartílago hialino, além de sósten, também deslizamento. Por isso que fala que tem algumas articulações, verdade? A articulação está toda hora se deslizando. E assim evita os desgastes.